Fala pessoal, estamos aqui no mais um Pumpcast, agora com um convidado especial, que a gente vai falar sobre marketing, funil de vendas, comercial, né não, Lonzão? Ótimo podcast que vai ser hoje. A gente está aqui com o Andrei. O Andrei é o dono, CEO da Make. A Make é a maior plataforma de tráfego pago da América Latina, fatura múltiplos milhões de anos. Então ele tem muita coisa para falar sobre marketing, sobre vendas e inteligência artificial, um mercado que está tudo coincidindo aí com o que a gente faz. E se apresenta um pouco aí pra gente, Andrei. Legal. Obrigado pela apresentação. Bom, Andrei, a gente montou a Make ao longo desses anos, começou como uma agência de marketing tradicional e a gente foi nichando em serviço, né? A gente foi se especializando em tráfego pago, depois em acompanhamento comercial, porque foi uma necessidade do cliente, algumas adjacentes, então gestão de redes sociais ou SEO, enfim, e mais recentemente também na área de IA, inteligência artificial, para pré-qualificar os leads e levar para o time comercial vender. Então o que a gente faz é trabalhar com isso todos os dias. Muito massa, seja muito bem-vindo, Andrei, obrigado aí pela presença. E antes até pro pessoal te conhecer, fala um pouquinho aí da sua história, de onde você veio, onde você tá, para onde você quer ir, pra gente conhecer um pouquinho. Legal. E partir esse papo. Legal, bom, tenho 34 anos, sou pai de 3 filhos já. Bom, cresci na frente de computador. Cresci desenvolvendo site ou desenvolvendo programas simples e com a visão de estruturar isso para em algum momento se tornar uma empresa. E se tornou muito cedo, né? Eu comecei a empreender com 17 anos a convite de um cliente para estruturar esse negócio. Falei, acredito em você, vamos investir e vamos estruturar isso daqui. E comecei junto com um cliente que se tornou sócio e que rapidamente saiu da sociedade também, foi para outro mercado, enfim, recebeu uma proposta, foi para outro mercado, e aí eu comecei a tocar sozinho e a gente foi se estruturando. Vamos completar agora 17 anos de mercado, né? Começamos em 2008 e aí foram tendo as evoluções aí ao longo do tempo. E hoje a gente é especialista em geração de leads e qualificação de leads para times comerciais. Então a gente atende grandes operações, atende pequenas também, mas atende grandes operações que geram 300, 400 leads dia e precisa alimentar 100, 120 vendedores diretamente envolvidos aí que passam também por leads gerados de campanhas de internet. E aí tem todo esse mar e emaranhado de possibilidades dentro de campanhas, dentro de tráfego, dentro de vendas. E ao longo do tempo, a gente também precisou se estruturar dentro de casa para poder aumentar as vendas. Então, ao longo desses anos, a gente passou de 4.500 clientes já atendidos, de diversos nichos, e muitos projetos deram certo, muitos outros deram errado também, então a gente vai pegando as experiências disso daqui para poder ir aplicando e melhorando, porque o mercado muda sempre. Total. E eu acho que uma coisa bacana, eu acho que até pro público desse podcast, eu acho que a gente tem duas vertentes aqui que vai ter pessoas curiosas. Primeiro, pro empresário, falar, como que eu faço para gerar lead, para entender isso que a Make faz, mas também eu acho que tem aquele empresário que ele tá montando a agência dele e ele com certeza vai querer pegar alguma coisa aí de valor na sua história. Mas antes pro empresário que ele quer vender, muito empresário chega falando assim, vou fazer tráfego pago, já era, as coisas vão acontecer. Mas eu acho que a história nossa também é parecida, de começar com uma coisa e depois você ir abrindo o leque, porque o cliente precisa de muitas outras. Né? Mas você vê, além de tráfego, ou até pro tráfego dar certo, quais são as coisas que é importante para que a gente consiga ter resultado, para que a gente tenha aí previsibilidade de retorno, teve uma equipe comercial que venda todo mês e consiga crescer a empresa. Beleza, eu acho que tem alguns pontos aqui. Eu acho que não é só tráfego pago que vai te fazer aumentar as vendas ou que vai te fazer aumentar o faturamento da empresa. Tem alguns pontos. Tráfego pago é um caminho? É um caminho, mas é uma das maneiras. Então, com o poder da internet, você vai potencializar a sua mensagem, mas a sua mensagem precisa ser boa. Então, o primeiro ponto é assim, eu tenho um bom produto do ponto de vista da necessidade do mercado. Acho que esse é o primeiro ponto, porque geralmente a gente cria o produto, a gente vai idealizando o melhor produto, mas eventualmente a gente não pensa no cliente, e o cliente é o centro. Então assim, a gente tem que resolver a necessidade do cliente. Depois que você tem um produto, você tem que ter uma boa oferta. Puta, isso é a parte mais difícil, cara. Isso é a parte mais difícil. Como é que você tem uma oferta irresistível? Que você fala pro cara assim, essa oferta aqui é difícil eu falar não pra ela. É difícil. E que seja ao mesmo tempo lucrativa, que seja ao mesmo tempo, né, vendável e viável. E aí, se você tem uma boa oferta, um bom produto, você pode sim ir para o tráfego, mas você também precisa de um time comercial e de um processo comercial.
E time comercial e processo comercial é um negócio que trabalha meio que lado a lado, trabalha junto. Tipo assim, quem que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem que veio primeiro? É o processo comercial e o time comercial. Por quê? Porque o ambiente potencializa a atração e a manutenção de bons profissionais. Não só na área comercial, mas também, principalmente na área comercial, que tem uma rotatividade muito grande, que tem a necessidade de metas de curto prazo, que tem aquela visão muito curto prazo, e que o tráfego pago tem essa herança também, herda isso, né? Porque trabalha junto com o comercial. Então, o cara que investe em tráfego pago, ele quer resultado rápido, ele quer resultado de preferência na mesma semana. E nem sempre a expectativa corresponde à realidade. Então, eu acho que tem produto, passa por oferta, passa por estruturação comercial, passa por processos comerciais e, obviamente, o tráfego vai ser um dos caminhos. É uma das origens de vendas que, com certeza, tem que ter. Mas não deve ser a única também. É origem de venda. Tráfego de pago é origem de venda. Independente de se o cara faz dentro de casa ou se o cara faz fora de casa, como uma empresa como a Pump, por exemplo. Total. E dentro disso, eu acho que a gente fala bastante de processo, acho que todo podcast a gente acaba entrando um pouco em processo. Né? Sendo empresário, sempre tem isso, verdade, né? Mas e como que se estrutura um processo para você conseguir ter isso? Para você conseguir... Depois, você atendeu mais de 4 mil clientes, então você já tem um processo que foi definido para conseguir trazer resultado para eles, né? Como que você acha que constrói isso? Beleza, vamos pensar numa ideia de funilzinho ou pelo menos em steps, assim, ó. Independente do mercado, independente do negócio, independente do produto, existem algumas etapas que elas são clássicas. Todo negócio tem que ter. Vou gerar lead, próxima etapa. Consigo falar com o cliente? Tenho apresentação comercial? Próxima etapa. Tenho negociação ou follow-up para fazer? Próxima etapa. Tenho fechamento e depois tenho a venda ou não. A gente fala lá na Make que venda só é venda quando o cara paga. Beleza? Então, assim, fechou, gerou contrato, mas ainda não pagou, ainda não é uma venda, é um fechamento. Então, sim, minimamente tem essas 4 ou 5 etapas. Aí a gente precisa pensar em processo. Então, assim, ó, eu tenho demanda suficiente para ter uma pessoa só apresentando? Que aí entra na etapa de SDR. Não tenho demanda suficiente, então vou ter que acumular função. Essa é a primeira parte, né? Então, vou apresentar e vou negociar na mesma pessoa. Idealmente falando, pode funcionar em alguns mercados, mas não é a maioria. A maioria eu tenho uma pessoa que apresenta e levanta a mão para entregar para um closer, para um vendedor, poder fazer a apresentação mais técnica, o follow-up e a venda. Se não for uma venda de impacto. Se for uma venda de impacto, eu só preciso trazer a pessoa para minha frente e finalizar a venda naquele mesmo momento. Aí a gente pode fazer isso ao telefone, a gente pode fazer isso via Google Meet, a gente pode fazer isso presencialmente, a gente pode fazer isso através de uma página de vendas, mas o processo ele é muito parecido. Eu atraio a atenção da pessoa, levo ela para o ambiente onde eu apresento o meu serviço ou o meu produto, começo a falar sobre negociação, quando cabe uma negociação, faço o fechamento e faço a venda. O processo ele é desenhado com base nessas etapas. Então, beleza, olha, preciso de alguém para apresentar, vou colocar alguém só para apresentar e vou fazer com que o objetivo dessa etapa seja passar para a próxima. Assim, ó. A gente, quando olha para o processo comercial, a gente fala, o que eu quero? Eu quero vender. Tudo bem, a primeira etapa é agendar. Vamos construir bons vendedores de agendamento aqui? Vamos pensar em agendamento como produto? Vamos fazer bons vendedores de agendamento? Qual é o script? Qual é a oferta irresistível para eu agendar e o cara comparecer? Depois eu vou vender o produto ou o serviço. Então, assim, eu estruturo o comercial nessas etapas. O que é mais difícil? Quando você já tem tráfego, quando você já tem pessoas, o mais difícil é você validar uma boa oferta. Isso, na minha opinião, acho que o mais difícil é isso, tá? Porque a oferta pode ser boa hoje, daqui a 3 meses ela já não é tão boa. Então, assim, o mais difícil é você estar sempre em sintonia com o mercado para ter uma boa oferta para oferecer. Então, eu estruturei o comercial pensando nessas etapas. E comercial é um organismo vivo, né? Todo tempo está mudando, Só tem o funilzinho clássico ali que você tem que respeitar as etapas. Não pode esquecer de nenhuma etapa dessa, senão fica mais difícil vender. Legal você falar isso, porque são coisas que a gente não só implementou aqui, mas são coisas que a gente vem implementando em clientes. Inclusive, voltando a estudar sobre isso, né? A gente fala, esse processo de SDR veio por um acaso. Foi criado por um acaso, não sei se você sabe, de ter especialistas em cada etapa do processo de vendas. Foi o Aaron Ross com Receita Previsível, que tem uma história muito legal. Sim, conheço. Que ele chegou e estava a empresa, Salesforce, e ele foi lá porque ele quebrou um negócio porque faltou venda. Ele falou, eu tenho 2 opções agora. Ou eu pago para estudar, ou eu recebo para aprender. E aí ele foi para Salesforce, a vaga que tinha lá era meio que um pré-vendedor, e ele falou, acho que dá para ficar melhor isso daqui.
E ele criou esse processo. E aí ele criou esse processo. Mas o mais legal, eu até falei isso no outro podcast, Andrei, é legal porque a gente já trouxe pessoas de diversos segmentos aqui, tá? Então a gente já falou com nichos de transportadora, a gente já falou com quem vende franquia, a gente já falou com IA, com automatização e para automação. E a gente vê que todo mundo fala de processos. Então, assim, quando a gente fala de vendas, fala pro cara assim, a primeira coisa, pô, às vezes não é um vendedor, né? Às vezes não é campanha também, pô. Você falou assim de ter uma oferta irresistível, de estar no mercado e de realmente... a mais difícil é validar a oferta, tem que olhar para o mercado. Como é que você faz para se conectar com o mercado e saber o que oferecer para ele? Eu tô a todo momento fazendo cliente oculto da concorrência. Todo momento. É isso, eu preciso saber do mercado, sabendo o que o meu vizinho está ofertando. E depois eu quero converter essa oferta em venda. Então, assim, eu tenho algumas referências. Por exemplo, se eu faço mais de 5, 7 reuniões para fazer uma venda, e eu sou experiente, eu sou minimamente qualificado no que eu estou fazendo, a minha oferta está meio que defasada. Estranho, né? Porque eu passei pelo crivo da segmentação do anúncio. Aí o cara vê um anúncio, se cadastra. Aí ele vai para um pré-vendas. Aí o pré-vendas explica, faz uma pré-qualificação. Hoje mesmo a gente estava conversando lá dentro sobre critérios qualificatórios no SDR. Assim, ó, cada produto tem que ter seus critérios qualificatórios de forma objetiva. Então, assim, não é subjetivo, não é assim, olha, eu senti que esse cara vai fechar, mas você sentiu por quê? Vamos lá, ele tem dinheiro para pagar? Tem. Ele tem a necessidade? Tem. Ele tá procurando e quer fechar nos próximos, sei lá, 15 dias? Quer. Ele tá disposto a pagar o que você tá ofertando? Tá. Porra, então beleza, ele é qualificado. Sim, isso você faz consciente ou inconscientemente. Agora, quando você estabelece algum processo, você tem que fazer critérios objetivos para ir qualificando. Eu acho que uma parte importante, inclusive, do processo é o KPI, né? Que eu acho que a dificuldade, às vezes, que você tem de terceirizar, de delegar. Você vai delegar, só que você sempre faz muito no feeling, né? Eu acho que quando a gente faz as coisas, a gente vai no feeling. E quando delega, tem um pouco de feeling também. Você tem que sentir, né, da pessoa um pouco de feeling. Hoje eu estava numa reunião com um cliente de manhã que ele falou assim, mas a gente deveria focar mais nas regiões do Nordeste, porque a gente já tá muito saturado aqui no Sudeste, é uma marca, né, uma franqueadora e tal. E aí ele falou, não, a gente precisa dar uma olhadinha nos dados antes, vamos olhar isso daqui. Eu falei, não, tudo bem, olha os dados, mas assim, ó, pergunta pro closer, o que ele acha aí? Se ele pega um lead de uma região que ele não pode vender, por exemplo, que é uma franquia, porra, ele sabe que ele não vai conseguir vender, ele pode ser o melhor vendedor, pode ter a melhor oferta, mas não é aplicável. Aí ele já tem ele tem um feeling, ele sabe. O dado serve para nos nortear, e sem dúvida, quanto maior o volume, mais você tem que se basear em dados mesmo, mas quando o volume é pequeno, tem muito de feeling também, não tem problema com feeling. Mas o que eu estava falando de oferta faço 5, 7 reuniões e não faço uma venda, por exemplo, tem alguma coisa na minha oferta, eu tenho que mexer na minha oferta. Assim, isso é o que eu tenho para mim, entendeu? E a gente vai mexendo na oferta ao longo do tempo, porque o que funcionou no ano passado nem sempre vai funcionar nesse ano. Normal, entendeu? Então eu penso nisso. E a maioria das pessoas acham que tem uma boa oferta, sabe por quê? Porque tá vendendo. Porque vendeu 1, validei. Vendi 10, validei. Nem sempre. Depende da escala e do volume que você quer. Né? Então, assim, qual é o nível de esforço envolvido para fazer essa venda? Essa venda é uma venda de fato que vai perdurar? Você tem que olhar o tempo de casa do cliente também, que ele vai permanecer depois. Ou você vai vender de qualquer jeito para ele, para ficar só um pouquinho de tempo. Depende para onde você está olhando e como você está olhando isso, né? Pô, legal que você falou isso de viabilizar a entrega, né? Pô, porque o vendedor quer vender. O vendedor quer vender, e ele tá certo, tá? Ele quer vender, é o papel dele, né? É o papel dele, é o papel dele. O ponto é, a que custo? Sim, exatamente isso. E como que faz para equalizar isso? Então, aí você tem que olhar para alguns outros dados que não sejam só os números comerciais. Porque senão você fica tarado por número comercial e você esquece do negócio. Essa é a minha visão e eu já vivi isso, tá? Então assim, qualifiquei, entrou na venda, tem uma boa oferta, prometo mundos e fundos, consigo a cada 2 reuniões fazer uma venda, a cada 3 reuniões fazer uma venda, que às vezes acontece, determinado produto, em determinada oferta acontece. Eu consigo entregar isso daqui que eu estou ofertando da maneira que atenda às expectativas do cliente, ou melhor, que supere a expectativa dele? Porque o mercado está todo momento batendo na porta dele. Assim como eu estou anunciando, você está anunciando, o concorrente está anunciando, está todo momento batendo na porta dele. Então você tem que equalizar nesse aspecto. No nosso mercado aqui, que a gente vive no mercado de recorrência, eu quero manter o cliente dentro da casa. Posso ofertar tudo que passa pela minha cabeça? Posso. Devo? Não devo. Nem sempre devo. Se eu quiser manter o cliente por
mais tempo aqui. A gente vive num mercado em que o líder de mercado tem orgulho de falar que o cliente fica na casa por 5, 6 meses. Porra, que absurdo. Eu acho um absurdo, né? É caro pra caramba trazer o cliente. Tudo bem, você fica com ele por 5, 6 meses. Mas isso é saudável financeiramente para o negócio? Isso é saudável financeiramente para o cliente também? Vamos pensar no cliente em primeiro lugar? É saudável? Até porque quando você pensa qual o tempo que demora para você implementar um processo comercial que venda, normalmente, vai demorar pelo menos uns 3 meses, vou dizer assim, e o tempo de casa do cliente é 5 meses, para mim a impressão disso daí é que o cliente passou do período de validação, não gostou e foi embora, né? E foi embora, exatamente. Tem que ter clareza nesse aspecto e o cliente também tem que ter esse nível de consciência e educação, né? Ele tem que entender que não é tão rápido quanto se parece. Pô, tem 17 anos de operação, sabe quanto tempo levou para estruturar um processo comercial? Tem levado 17 anos. É isso, entendeu? Nunca para, né? Nunca para. O que funcionou não funciona mais, ou tem mudanças, ou tem ajustes, ou a gente achou que estava dando certo, passou 6 meses, viu que não estava, vai ajustando, normal. Agora, tem que ter um fluxo, aí eu concordo. Assim, fazer reunião com o cliente, falar assim, passei 1 mês e não tive uma venda. Tem algum sinal de alerta aqui. Não é que ele precisa cancelar e pivotar tudo, mas assim, tem algum sinal de alerta aqui. As coisas têm que acontecer, as coisas têm que andar, têm que evoluir, sem dúvida nenhuma. Tem que chegar um lead lá e ele falar, isso daqui eu tenho oportunidade de vender, pelo menos, para esse cara. Não vai chegar qualquer tranqueira ali na minha frente. Chega um ou outro, vai chegar, sim, alguns leads desqualificados. Mas ele tem que ter essa noção, assim, olha, eu tô num caminho, eu tô numa trilha, eu tô avançando. Se sim, ok. Se não, se eu tô parado ou se eu tô patinando, também é um sinal de alerta. Você percebe que a gente tá no mercado meio que abstrato? E aí, nesse mercado abstrato, tem gente que se aproveita, né, do cliente, da inocência, entre aspas, da falsa inocência, porque tem gente que se coloca nas situações também, pelo amor de Deus. Mas assim, se aproveita disso e aí o cliente fica pingando, de empresa em empresa, de lugar em lugar, e não consegue sair do lugar. E patina, entendeu? Então, por isso que tem vários pontos, assim. Um deles pode ser campanha, o outro pode ser agência que vai atender o cara, o outro pode ser processo comercial, mas você também não tem que ficar só tarado no processo, você tem que cuidar das pessoas que estão ali, você tem que cuidar da oferta, do produto, da empresa. Tem algumas vertentes, na minha opinião. Você estava falando, a gente expandindo, eu vou tomar o André para mim, porque ele tem muita coisa para falar. Já tem várias perguntas para agregar a Pump aqui. E não só isso, né? Porque aí às vezes você tira uma coisa que você pensa muito, mas que aí às vezes você fala pouco sobre isso, quando você fala ele se torna outra coisa. Né? Mas é legal que você falou uma das maiores preocupações quando eu cheguei, que eu falei assim, poxa, pensando, a gente trabalhou muito tempo, a gente conheceu muitos clientes durante essa jornada, e se preocupar com o cliente, e você falou sobre alguns pontos. Pô, ele tem dinheiro para me pagar, ele tem essa necessidade, ele tem esse time, ele está disposto a pagar, o vendedor está esperando esse cara qualificado, a gente precisa comunicar isso para o cliente. E como que você acha que é uma comunicação assertiva para o cliente? Pô, eu quero o cliente X, como que eu faço para... Tem um produto aqui, como que eu comunico isso para o cliente na outra ponta? Assim, pensando que, partindo do pressuposto que o cliente é o centro da nossa decisão, então a gente tem que pensar sempre no melhor para ele. Aí vamos para a área do marketing. Como que eu atraio a atenção dessa pessoa para mim? E ver se eu estou respondendo a pergunta que você fez mesmo, beleza? Como que eu atraio a atenção dele para mim? Basicamente, as pessoas são movidas ou pela fuga da dor ou pela busca de desejo. E geralmente a gente se coça fugindo da dor. Em busca do desejo em situações específicas, mas na maior parte das vezes tem um problema, preciso resolver ele. Tá mais incomodado. Né? Geralmente você não sai contratando, principalmente no mundo empresarial, você não sai gastando porque você tem um desejo e não tem um problema latente aqui não. Geralmente você só se mexe quando você tem um problema latente. Aí você tem que medir o tamanho desse problema para eu poder me comunicar com o problema do cliente. Então, assim, todas as nossas campanhas lá é sempre pensando em me comunicar com a dor do cliente. As campanhas que melhor performam com a dor do cliente. A gente fala uma coisa ou outra sobre desejos. Então, assim, ele deseja ter um time profissional, ele deseja ter mais vendas. Ok, mas o problema que ele precisa resolver é para hoje, é para ontem. Geralmente é assim. Então, você tem que ter uma comunicação focada em resolver a dor do cliente. Então, tem que ser transparente e direta, direcionada a isso. E depois você mostrar como que você vai trabalhar para ele. Então, você vende... Às vezes você tem que fazer o seguinte, você vende o que ele precisa, você vende o que ele quer, mas você entrega o que ele precisa.
E aí você tem que ter esse processo de educação ali dentro da casa. Então você vai se comunicando e vai levando ele a olhar para onde você gostaria que ele olhasse, de forma bem clara e de forma que o convença, que faça sentido também, né? Não adianta falar algo e o cliente não ter a convicção, você não ter a confiança do cliente, e ele fala, eu acho que esse cara tá olhando para o lugar errado. Esse projeto não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, quando você constrói a comunicação clara, transparente, focada na dor dele, sim, mas você explica e você consegue esse acordo, né? Esse acordo mesmo, essa aprovação do cliente, o que você está falando faz sentido. Eu preciso esperar esse tempo, ou eu preciso implantar isso aqui dentro da empresa, ou eu preciso revisitar alguma ação aqui dentro da empresa, algum processo, aí eu acho que tem muito mais chance de dar certo essa parceria. É um relacionamento de longo prazo. Total. Uma coisa legal disso daqui que a gente falou um pouco até de comunicação, de processo comercial, e agora a gente acabou falando até de se preocupar com o cliente. E vem uma coisa que a gente estava falando até antes do podcast, né? Que a pessoa mais importante é o cliente já tá dentro. Ele é mais fácil de você fazer um outro produto, é o CAC mais barato, e é assim que também a gente mantém, eu acho que uma empresa mais sólida. O que você acha que tem que ser desenvolvido, ou de processo, ou de algumas estratégias, para você aumentar o LTV de um cliente para dentro de uma agência? Que eu vejo que é o grande problema. Para mim, por exemplo, quando eu caio numa call, para mim o cliente ideal é o que passou por 4, 5 agências, porque eu já sei quais são as dores exatas dele e eu sei comunicar com ele. Mas para isso, para mim, na verdade, é um benefício por causa que é um erro do mercado, né? Sim. Então, para essas empresas que não conseguem manter o cliente, o que você acha que elas têm que fazer para conseguir ter um processo e ter um LTV bom dentro de uma agência? Primeiro ponto é ter gente boa para atender, né, cara, né? Seu primeiro ponto, ter gente qualificada, porque o nosso mercado em geral é um mercado que eu vou te falar, muito superficialista. É um mercado que bombou nos últimos anos, um monte de cursinho para a pessoa aprender a fazer uma profissão, entre aspas, que ela leva 2, 3 horas assistindo o curso e ela tá formada. Então, assim, tem muita gente ruim, né? Essa é a verdade, tem muita gente ruim. E aí o cara passa por 1, por 2, por 3, por 4 empresas diferentes que tem gente ruim, é difícil ele confiar. Sim. É difícil ele confiar. Traumatiza, né? Traumatiza, lógico. Você foi em 4 médicos que não te diagnosticaram da maneira correta. O 5º você já está ressabiado. Com certeza absoluta. Eu estaria no lugar dele, né? Então, assim, primeiro é ter gente competente para atender. E gente competente é difícil. É difícil. Então, a gente tem que valorizar isso. Segundo tem que ter cuidado. Acho que tem que sempre ter empatia e se colocar no lugar do cliente. Assim, olha, se fosse eu, o meu dinheiro que estivesse sendo colocado aqui, eu faria isso que eu estou fazendo mesmo? Porque o comum é a gente entrar no automático e falar, não, o processo me diz que eu tenho que levar para essa etapa o cliente. O processo te diz que tem que levar para essa etapa, mas sob qual contexto, sob qual condição? Essa pessoa está preparada? O fator tempo também interfere. Tem gente que evolui, tem empresa que evolui mais rápido e tem empresa que não evolui tão rápido assim. Tem pessoas que têm maior dificuldade de desenvolvimento mesmo e faz parte do negócio. Então, às vezes a gente planeja, olha, eu vou levar no primeiro mês o cliente até essa etapa, vou levar no segundo mês para essa etapa, mas às vezes a primeira etapa aqui vai levar 6 meses para esse cara. Então, a comunicação ela tem que ser transparente, tem que ser fluida. Eu já peguei caso aí trazendo para o nosso mundo, né? Já peguei caso de cliente que está rodando campanha há 1 semana e já quer mudar tudo e ele ter razão no que ele está falando. E já peguei casos dele não ter razão no que ele está falando. Isso acontece. E aí, ter discernimento se o cliente tem razão nessa celeridade ou não, é um profissional mais experiente que vai pegar. A maioria das pessoas não pega. Eu tô nessa ponta, né, de falar com o cliente, e muitos deles falam assim, pô, Luan, eu quero trazer clientes, mas eu não sei como que faz isso. E eu falo, na maioria das vezes, André, eu falo por ele assim, não, mas isso daí não é tarefa sua mesmo saber. Você é uma transportadora, ou você vídeo encapsulado, ou você é uma imobiliária, o seu negócio é casa. O seu negócio é transporte. O seu negócio Também, né? Eu acho que tem um contexto aqui, né? Acho que tem um contexto. Porque o cara já tá vendendo o serviço dele lá, por exemplo, por indicação, no balcão, pela fachada, seja lá o que for. Ele acha que a internet vai ser a mesma coisa. Mas não é, né? A gente tá na internet e a gente tem um perfil diferente de ação. A gente, como eu digo, todos nós, inclusive meu pai, que é um senhorzinho, se ele for numa loja, ele vai com um comportamento. Se ele está navegando lá e vê um anúncio e clica, ele tem outro comportamento. É a mesma pessoa, mas ele tem comportamentos distintos. Então, assim,
É papel do cliente saber vender no canal internet? Não sei. Assim, uma boa parte não. Minimamente ele tem que ter clareza de onde é que ele está entrando, né? De onde é que ele está pisando, porque o comportamento dessa pessoa de internet é diferente do comportamento de quem vem até ele por indicação. Completamente. E às vezes é a mesma pessoa. E ele sabe vender o serviço dele, mas às vezes ele não sabe vender naquele contexto de internet. E aí sim é nosso papel ajudar ele a construir esse canal de aquisição. Legal. Uma coisa que eu acho que é interessante que você falou e que eu acho que muita gente é importante. Claro, primeiro tem que ser uma pessoa experiente, porque senão o cliente vai achar que só tá enrolando ela. Sim. Mas acho que um ponto fundamental é relacionamento. Né? Eu acho que isso tem algumas pesquisas já que demonstram os motivos das empresas saírem de agência. A primeira, claro, é falta de resultado, a segunda é falta de ideias, mas a terceira exatamente é o acompanhamento, é a proximidade. Isso eu vejo aqui na PAN, porque que nem você falou, a gente também já acertou muita coisa, mas a gente também já errou muita coisa. Isso entra pro nosso know-how de aprendizado. Mas quando você tem um bom relacionamento, o cliente, quando você erra, não vai embora. Ele pega, senta e conversa. Ele fala, a gente tá tendo esse problema que não vinha acontecendo, e como que a gente pode resolver em conjunto? Porque ele sente que ele tem alguém ali do lado que ele sempre vai perguntar, que sempre vai acompanhar e que vai fazer alguma coisa diferente quando tiver algo, né? Esse é o ponto. Eu acho que a régua assim, da senioridade do profissional, ela se resume, do ponto de vista de relacionamento, em uma palavra só, na minha opinião, tá bom? É confiança. Uhum. Qual é a confiança que o cliente tem em você e você tem no cliente para executar aquilo? Então, assim, um relacionamento é uma conta bancária, né? Você vai acertando. Puta, você errou, diminui um pouquinho. Uhum. Mas você não pode errar mais do que acertar, porque aí o saldo vai ficar negativo, não vai dar certo. Isso é uma relação de confiança, na minha opinião. Então, relação de confiança você constrói com transparência, com uma comunicação clara, com uma visão alinhada entre as partes e com tempo. Com tempo e ações, né? Então a pessoa precisa sentir que você está olhando por ela ali, né? E muitas vezes não é o que a gente percebe no dia a dia, e eu falo isso inclusive trabalhando com pessoas assim, tá bom? A gente tem que bater sempre nessa tecla. É aquele médico, assim, ó, o médico quando ele se forma e ele vê o primeiro paciente dele morrer, ele fica traumatizado. Depois de 15 anos, de 20 anos, ele já viu um monte de gente morrer, é mais uma morte. Mas não é, né? Mas não é. Pra uma pessoa é uma morte, né? É uma morte, né? E a mesma coisa do cliente, porra, ele tá colocando o dinheiro dele lá. Se fosse o meu, eu ia ficar puto. Se gastassem R$1.000 meu errados, eu ia ficar puto. Porque eu sei o trabalho que dá ganhar. Sim. Não é? Não cai de árvore, é o que eu sempre falo, assim. Sei que seu dinheiro não cai de árvore. Não cai de árvore. O nosso dinheiro a gente ganha trabalhando, o dinheiro do cliente é ganho trabalhando. E com certeza isso traz outros fatores emocionais. Por isso que a gente tá falando de relacionamento, né? A gente fala que dinheiro é uma coisa tangível, mas quando ele sai ele vira emocional, né? Dinheiro é emocional. Muito emocional. Pô, mas legal a gente falar aqui de relacionamento. Eu acho que manter o relacionamento com o cliente é importante, igual você falou de senioridade, confiança, mas a gente tá total. Esse insight do conta bancária eu mandei para uma conversa minha para mim mesmo, porque é um insight que eu achei fantástico. Eu acho que esse exemplo é um exemplo muito bom de você falar, pô, você com o seu cliente, qual o seu saldo com o seu cliente, né? Então, agora, tem uma coisa que você falou, pô, ele sabe vender nesse canal, a imobiliária, que recebe o cliente lá, ele fala, pô, comprei meu apartamento aonde? Comprei com o Andrei. Fui na imobiliária do Andrei, o cliente chega, pô, você vendeu o apartamento lá pro meu primo, deixa eu conhecer e etc. Legal que você falar que dessas comunicações é diferente. Dentro do relacionamento de agência com o cliente, a agência está falando de KPIs, de KPIs, né? E tangibilizar isso para uma pessoa que não entende é um desafio, não é? É um baita desafio. A gente estava falando de jornada, né, do cliente antes da gente começar a gravar o podcast, né? E é importantíssimo que você tenha uma jornada e que se apresente essa jornada para o cliente, sem dúvida nenhuma. Só que com o passar do tempo, imagina o seguinte, a gente trabalha o tempo inteiro com marketing. O nosso cliente não trabalha o tempo inteiro com marketing, ele trabalha no produto dele, no mercado dele, etc. Ele não está pensando o tempo todo em marketing. Então, assim, a gente precisa lembrar ele de qual é o próximo passo. Só qual é o próximo passo. Em algum momento a gente mostra a jornada inteira, mas assim, qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é, exemplo, né? É colher os primeiros leads, ou qual é a principal objeção de venda para eu poder, qual é a principal objeção da venda para eu poder evoluir no meu funil e vender. Depois, quantas vendas eu consigo fazer. Existem etapas, existem fases mesmo.
E a expectativa da pessoa sempre quero vender. É o fundo do funil, quero vender. Mas até chegar no fundo do funil, você passou pela etapa do marketing, que já tem umas 3 ou 4 fases. Tem a etapa de venda, que tem mais umas 3 ou 4 etapas, que a gente estava falando aqui, 5 etapas às vezes. E tem o tempo do ciclo da venda também. Entre o lead chegar, eu acertar qual é o lead que está entrando. Ele está dentro do meu perfil ideal de cliente. E acontecer a venda leva semanas, às vezes leva meses, dependendo do mercado. E nem todo mundo tem essa clareza de que, olha, as coisas estão no caminho certo, mas precisam de tempo para acontecer. Eu brinco lá na empresa, às vezes eu falo assim, olha, um bebê leva 9 meses para nascer. Você pode ser muito bom no que você faz, mas ele não vai nascer em 3 meses. Não vai, não dá. Putz, eu sou muito experiente, eu já saí com várias mulheres, eu já fiz de tudo nessa vida. Não adianta, vai demorar 9 meses. Tem um ciclo para as coisas acontecerem. Mas, como a gente não tem essa clareza para o nosso mercado ou para o mercado do cliente de cada canal de aquisição, a gente sempre acha que o bebê pode nascer em 3 semanas, porque eu sou bom no que eu faço. Às vezes não, né? Às vezes não depende de você, às vezes as coisas levam 9 meses mesmo, né? Pra nascer, entendeu? Então, tem essa questão aqui também. Então, tem o ciclo da venda, tem as etapas, e qual é o próximo passo? O próximo passo é eu qualificar o lead? Beleza, tá qualificado. O próximo passo é eu fazer agendamento? Porra, lá na empresa a gente tem um comercial hoje com 4 pessoas, e assim, olha, a meta é ter no mínimo 4 reuniões realizadas por closer. Beleza. Esse é o básico. Agora assim, olha, eu quero 4 reuniões realizadas qualificadas. Como que eu faço isso? É outra etapa. Beleza? Ah, consegui 3, consegui 2, consegui 4, consegui 5 no dia. Legal, então tá bom. Tô indo no passo. Mas até você fazer a primeira demora. Demora, você vai ajustar. E vai fazendo ajustes. Mas tendo clareza, você sabe onde você mexe, né? Seus pauzinhos, você mexe nos testes, né? Você não sai mudando tudo a todo momento. E nem todo mundo tem essa clareza. Aí sim é nosso papel guiar o cliente. Eu falo muito sobre isso. Você usou esse exemplo do bebê. É outra coisa que ficou muito na cabeça, mas eu falo para o cliente. A minha comunicação com o cliente é: se abrir um negócio e no mesmo dia veio o cliente e você já vendeu o suficiente para aquele canal de aquisição ser isso mesmo? Não. Pô, às vezes você comprou a loja, demorou muito tempo para vir o primeiro cliente. E para fechar a conta, às vezes levou anos. Tem negócio que leva anos para fechar a conta, né? Eu falei assim, quando você cria um canal de aquisição, é a mesma coisa. Assim, e falo para ele, pô, você tem que mudar a fachada toda hora, você tem que mudar o manequim toda hora, você tem que ter pessoa qualificada para atender, você tem que ter preços, promoções, ofertas, e é igualzinho, é igualzinho. E eu pergunto para ele, pô, você alugou um ponto, você mudou fachada, você colocou o manequim, você colocou o balcão, você colocou o vendedor, quanto de dinheiro você não gastou antes? E a gente fala de dinheiro, mas o dinheiro é energia, né? Esforço. Porque às vezes uma reforma leva meses para acontecer, leva dias, leva semanas, às vezes meses. Encontrar as pessoas para colocar no lugar certo. Já é difícil você encontrar uma pessoa boa, treiná-la, né? Fazer ela aprender o processo da forma como você gostaria que ele fosse executado. É difícil. E aí você fala assim, encontrei uma pessoa, ela é boa, tá funcionando, vou contratar a segunda. Você começou do zero de novo, você vai ter que fazer isso acontecer para uma segunda pessoa. Então assim, tem todas as variáveis, além de todo o mercado e a dinâmica, tem as variáveis humanas também no meio do caminho, sem dúvida nenhuma. Mas assim, vamos pegar um empresário que está assistindo aqui, eu queria implantar isso daqui na minha empresa. Na minha opinião, ele tem que ter clareza, ou ele tem que contratar alguém que tenha clareza, no mínimo de 2 funis, um funil de marketing e um comercial. No marketing, ele precisa saber qual é a campanha e quanto ele investe para gerar um lead qualificado pelo marketing. E no comercial quantas reuniões, quantos leads eu preciso para gerar uma reunião qualificada pelo comercial. E depois dos qualificados, quantos eu preciso para vender. Se eu souber esses números aqui, com clareza por canal, porque isso muda por canal, isso muda de acordo com o canal, eu tenho uma previsibilidade razoável aqui. Ainda tem fatores externos que podem influenciar mês após mês, mas num cenário global eu tenho uma previsibilidade mínima aqui do que eu posso esperar. Estava falando, a gente chegou a investir 80, 90 mil reais em tráfego, só em tráfego. Eu tinha minimamente uma clareza de a cada X mil reais vinha um cliente que
que me dava um faturamento de X vezes 3, X vezes 5, X vezes 10. Você não começou a investir 80 mil porque veio da sua cabeça, Não, né? não, você começa com pouco, valida e daí você vai aumentando. Só que esse validar não é um resultado fixo, né? Eu validei e posso multiplicar? Não, porque o que você faz com uma pessoa, às vezes você não faz o dobro com 2 pessoas. Tem o tempo da rampagem. Você vai colocar de dinheiro no marketing, às vezes coloca 5, você vai colocar 10, não vai dobrar o resultado. Então você tem que ter clareza de qual pecinha mexer, de qual alavanquinha mexer ali para as coisas irem caminhando nesses 2 funis, de marketing e comercial. Até porque quando você fala assim, vamos imaginar o nosso cliente crescendo, tá? Então você é cliente e você quer crescer, você procura uma agência e beleza, meu lead custa tanto e eu tenho um vendedor aqui que está atendendo a cada 5 reuniões, como o André falou, queria o cenário ideal, gera uma venda. Aí legal, ele está fazendo uma venda a cada 5 reuniões. Geralmente a gente vai contratar outro vendedor quando esse está fazendo, só que o outro vendedor não vai ter o mesmo resultado desse que já passou por esse processo. Ele vai também precisar amadurecer para chegar nesse resultado de 5 reuniões por uma vez. Então isso é por isso que ele também fala assim, a reunião foi agendada por uma pessoa e ela foi feita por outra pessoa, por exemplo, e isso muda a senioridade, muda o time do cliente. Tem meses, todo o mercado também tem variação, né? Que a gente fala tem a variação do mercado e tem a variação da pessoa também, porque são pessoas ali, então ela enfrenta algum problema pessoal, isso pode impactar no resultado dela, é natural. Você tem que contar com essa oscilação também. Se você não tem clareza de cada uma das etapas desses 2 funis, às vezes acontece o seguinte, o vendedor não está numa boa semana, não está num bom mês, você está mudando a campanha lá, porque você acha que a campanha parou de performar. Não é, né? Não é. E para ter essa clareza, precisa ter alguém acompanhando isso, na minha opinião. É isso que você vai se desenvolvendo como gestor, como empresário, como líder, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Mas eu não gosto da área, não domino. Nem precisa, não tem problema, contrata alguém. Mas você tem que ter clareza de como cobrar essa pessoa e de como acompanhar ela. A gente brinca aqui que é a diferença entre você delegar e delargar, né? Se você não entende, você delarga, você joga... Vida. Eu não sei pintar casa, mas eu sei o que é um pincel, eu sei o que é tinta. Eu não vou chegar lá no pintor e vou entregar qualquer outra coisa para ele e falar, se vira, contratei você tem que pintar. Não, eu tenho as ferramentas certas e eu tenho minimamente uma noção de como acompanhar esse processo. Total. Eu falo que tem uma coisa que eu aprendi com você, tá, André? Aprendi muita coisa com você, tô aprendendo mais ainda. Eu acredito que as perguntas que eu tô fazendo agora eu nunca faria há 5, 6 meses atrás. Você só me ensina, tá? Mas uma coisa que eu aprendi eu aprendi lá com vocês quando o cliente chega para mim, eu falo para ele o seguinte, eu falo, olha, a gente tá fazendo essa reunião, é um diagnóstico, tô vendo se faz sentido para você, tô vendo para você se eu resolvo o seu problema, tô vendo se faz sentido para a empresa, se você é minimamente lucrativo, você faz parte do nosso processo, mas a intenção é que você saia dessa reunião sabendo exatamente o que você precisa. Exatamente. Dali eu falar, essa reunião, você precisa disso para você vender, então você precisa, tem um processo comercial. Às vezes o vendedor que vende o imóvel pro cliente que veio de uma indicação, ele não vai vender por lead na internet. Não vai, porque o processo é diferente, o canal é diferente, a abordagem é diferente, tem um script de abordagem, tem um follow-up, é diferente mesmo. A gente já teve vendedores, por exemplo, dentro da nossa jornada, que ele vendia muito bem evento. Exato, o cara vende muito bem num canal, mas não vende tão bem assim em outro canal. Pode acontecer também, tem essas variações. Por isso que é importante ter clareza, ter números, ter dados, isso é importante. E aí eu acho, aí defendendo a nossa lebre aqui, que a gente trabalha no digital, aí eu acho sim que o digital, ele traz muitos dados, muita clareza. Aí eu preciso saber ler e interpretar esses dados. Conto com uma agência que tenha uma confiança, a confiança necessária para fazer a leitura dos meus dados? Legal, eu estou bem assessorado, estou bem acompanhado aqui. Não conto com isso, estou pulando de galho em galho, tem um problema. É nítido isso. Você tem, em qualquer área na sua empresa, você contrata uma pessoa para fazer o serviço mais simples que for. E todo mês você está trocando, ou a cada 2, 3 meses você está trocando, você nunca vai ter uma pessoa excelente nessa área. Tá toda hora pingando alguém diferente. Então, ora é um problema, aí você resolve um problema, apareceu outro, porque cada pessoa tem seu ponto forte e fraco.
faz parte. É assim no processo como um todo, né? Inclusive de contratação de fornecedor, de parceiro, etc. Então tem que ter esse acompanhamento baseado em dados, baseado em números. E aí tem aquele olhar também criativo, obviamente, que você vai trazer ideias novas, visões novas de campanhas, etc. Isso também faz parte. Mas os números vão nos norteando em qual local, em qual momento eu devo do processo ou do funil, que eu devo gastar energia e foco olhando e criando soluções diferentes. Total, acho que é tudo por dados, né? Mas uma coisa que eu vou juntar duas perguntas em uma aqui. Dentro desse processo de desenvolver pessoas dentro do comercial, como que você primeiro escolhe uma boa pessoa? Como você encontra essa pessoa? O que você olha para entender se a pessoa tem perfil para isso? E a partir disso, como que você treina um comercial para ele virar um bom closer? Beleza, então tá bom, assim, ó. Eu acho, primeiro de tudo, assim, antes de eu sair procurando uma pessoa, eu preciso criar um ambiente que me atraia a pessoas boas, né? Então acho que tem que ter um ambiente, as pessoas são atraídas pelo ambiente, na minha opinião. O que é um ambiente bom? É um ambiente de prosperidade ou de crescimento, é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de segurança. Cada empresa tem os seus valores ali, os seus princípios, e você vai criar um ambiente que vai moldar um pouquinho disso. Aí eu posso atrair pessoas que olhem para aquilo. Eu também gosto de trabalhar, eu sempre brinco e falo assim, eu gosto de trabalhar, gosto de conversar, gosto de ter amizade com pessoas que tenham mais sonhos do que memórias. A pessoa que ficou olhando pro retrovisor o tempo inteiro, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, legal, parabéns, mas agora, daqui para frente, tá? Assim, resultados passados não são garantia de resultados futuros, beleza? Então, assim, tem que olhar para frente. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas que têm mais sonhos do que memórias. Esse é o primeiro ponto. Depois, eu tenho um ambiente que atrai pessoas que têm a mesma visão de futuro do que eu. Eu estou no ambiente de crescimento, quero uma pessoa que tenha a visão de crescimento. Número 3, as pessoas precisam ter disciplina. Assim, a disciplina é algo muito difícil hoje em dia de encontrar. Eu acho que isso principalmente nas pessoas mais jovens. Por quê? Porque a pessoa é criativa, e na nossa área ela é criativa, e geralmente comercial, meu amigo, a mente de um comercial ela é diferente da mente das outras pessoas, né? O cara ele tá no mundo dele naquele momento, ele cria um cenário na cabeça dele que muitas vezes nem corresponde à realidade. E aí você tem que lidar com isso. Então, assim, a pessoa é criativa, ela toda hora quer estar mudando, toda hora quer estar testando, e é indisciplinada, não vai dar certo. Porque comercial é processo mesmo, é batidinha, é fazer o que deve ser feito, muito bem feito em cada etapa, né? E aí você tem que juntar esses dois mundos aí na hora de encontrar pessoas. Um louco disciplinado. Um louco disciplinado. Puta, é difícil pra caramba. Você acha um louco disciplinado? É difícil pra caramba. Então é difícil contratar bons comerciais, sem dúvida nenhuma. Achei uma pessoa que tenha mais sonhos que memórias, foi atraída pelo meu ambiente e tem um pouco de disciplina, minimamente de disciplina. Agora eu quero ensinar para ela qual é o mapa para ela alcançar o resultado. Porque se eu não tiver esse mapa, ela vai sair. A gente fala muito disso. Eu falo assim, o vendedor que é o vendedor, ele quer chegar e ter cliente para ele atender. Ponto. Se ele, mas isso daí é para uma loja, é para uma empresa. Eu falo que pra tudo, né? Para tudo. Então, por exemplo, eu fui contratado como vendedor numa loja, por exemplo, num shopping que não aparece ninguém. Eu contei pro vendedor. E o vendedor quer bater o sino. O vendedor, ele quer comemorar a venda tanto quanto... Eu acho que ele é a única pessoa que quer vender tanto quanto o dono. Porque o dele tá na reta, porque geralmente ele é comissionado e a maior parte da renda é comissão, então ele também tem que olhar pro lado dele, sem dúvida nenhuma. Cara, assim, o vendedor é a pessoa mais importante que tem na operação. Assim, a empresa pode quebrar, ela só quebra se não tiver venda, cara. Assim, eu acho que as outras coisas atrapalham a jornada, mas quebrar mesmo, assim, a empresa não existe sem cliente. Então passa por venda, né? E achar um louco disciplinado, que você falou, é muito difícil. Depois você vai treinar ele, aí treinamento é igual cutícula, é igual banho, assim, você tem que fazer sempre, assim, não é porque você, eu já vivi isso e eu vejo muito. Vou contratar uma pessoa, vou treinar ela, então ela entra na empresa, vou fazer isso na primeira semana, deixo ela lá, ela vai executar o trabalho dela. Não, treinamento é toda semana, ou é todo dia, ou é todo mês, você tem que ter uma periodicidade, beleza? Então, assim, treinamento tem que existir.
Porque a gente executando as mesmas funções todos os dias, às vezes a gente cai no automático e a gente adquire vícios. Esse é o problema, né? A gente adquire vícios. Aí uma pessoa de fora olhando pode ir te treinando e pode ir te mostrando quais são os vícios que foram adquiridos ali e que atrapalham o resultado. E aí depois tem que ter um ambiente competitivo, né? Um ambiente de olhar para o lado. Então, assim, é muito importante. Eu sei que não cabe em todos os negócios, mas é muito importante a pessoa, no momento em que ela está com um nível de confiança mais baixo nela mesmo, porque existem meses bons, meses ruins, existem semanas boas, semanas ruins, é bom que ela tenha alguém do lado e ela olha assim, porra, o cara tá fazendo, então eu tenho como fazer também, assim, não é um negócio que ninguém faz. Isso é muito bom. É o primeiro critério, eu acho que o vendedor. Pô, eu tenho um ambiente muito legal, tá? E por que o vendedor tá ficando? Às vezes é porque não tem ninguém fazendo e ele não tem a métrica que ele precisa. Porque a métrica pro vendedor dá pra fazer, né? Falando com o Marcel tava aqui esse dia. E aí ele falou de quando ele chegou na Make e tudo mais. E aí ele pegou e falou assim, pô, deixa eu ver se tem alguém fazendo. Ele falou, fez 2 perguntas. Tem alguém fazendo? Tem. Eles pagam? Paga, acabou. Pro vendedor pro vendedor você faz? Faço, tá aqui, ó. Tá pagando? Tá aqui, ó. E aí acabou, eu acho que é isso. Agora você falou uma coisa que me lembrou uma história que eu ouvi esse final de semana, tá? Eu ouvi essa história com o Ladeirinha, tá? O Ladeira e o Érico Rocha. Eles falando da balinha na fábrica. Porque você tava falando de treinamento, a importância de sempre estar treinando. E a gente fala disso desde sempre também. Eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar muito e estudo várias coisas porque eu gosto de estudar. Mas o Ladeirinha falou assim, ó. Tinha uma fábrica e o dono da fábrica, ele fabricava uma bala há 30 anos, tá? Não sei se você conhece essa história. Não é. E aí ele falou assim, pô, eu preciso vender mais, eu preciso trazer mais clientes, eu preciso de mais dinheiro, eu quero crescer. E aí ele trouxe um CEO do mercado, tá? E aí esse CEO do mercado, ele falou assim, não, pô, vamos fazer o seguinte, vamos economizar, que economia é lucro direto no caixa, né? Pra que eu preciso vender mais? Às vezes economizar faz mais sentido. Aí ele pegou e tinha um componente lá, que eles mexeram no componente e a balinha pegou, fez um teste cego com uma pessoa, fez o teste cego e ele não sabia qual que era a bala. E aí beleza. E aí eles foram mexendo nos componentes. Mexeu na primeira bala, se tem diferença da primeira para a segunda, a pessoa não sentiu. Aí ele mexeu, virou uma terceira bala, tem diferença da terceira para a segunda e assim sucessivamente, né? Passado o primeiro mês, as vendas começaram a cair. E aí ninguém entendia, né? Pô, não, mas a gente experimentou a bala. E aí o dono da empresa foi lá porque ele tinha uma balinha no baleiro dele, era uma bala antiga, que não vinha daquela. Aí ele pegou a bala e falou, não, essa bala não tem nada a ver com a bala que eu tinha, que era a bala original. Toma aqui, experimenta. Eu falei assim, não, mas como? A gente fez o teste cego. Você fez o teste cego na primeira. Mas a primeira da segunda deu uma diferença, mas era imperceptível. Agora, da primeira para 16ª... Aí mudou tudo. Aí mudou tudo. Então, assim, o vendedor tá ali, o que ele fez na primeira, aí ele vai fazer a segunda, ele vai incrementando, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, você fala assim, pô, ele tem que ficar estudando, é óbvio isso, e tem que ter alguém ali para falar assim, é isso daqui que você tá vendendo, tá? Não é outra coisa, é isso daqui. Então, supervisionar time comercial, é o que você falou, a gente gera emoções, falando de sonhos e visão, todos os times que eu gerenciei, enfim, inclusive lá, a gente tinha uma pessoa, vou até mandar um abraço pra ele, tá? As pessoas talvez não saibam, mas Gustavo, tá bom? Gustavo foi um desafio que a gente teve lá. A gente tava num time que vendia, então era eu, Marcel, né? A gente trouxeram o Gustavo como um desafio pra gente, porque o Gustavo não vendia. Eu cheguei, olhei pra cara dele e falei assim, irmão, não sei o que aconteceu ontem, eu sei o que vai acontecer agora, você tá na equipe que mais vende. Se vira, irmão. Você não sabe, a gente ajuda, assiste reunião e ele foi bater o meta, tá? Então, assim, o gestor que gera o comercial, ele tem que lidar com a emoção, por quê? André, você me falou que minimamente o cara vai fazer 5, 7 reuniões pra fazer uma venda, certo? Seria o cenário ideal? É um cenário ideal, vai, legal. Mas isso muda de mercado para mercado, né? Ele ouviu 6 não pra ouvir um sim, pô. Hã? Ele ouviu 6 não pra ouvir Muito sim. legal. Às vezes ele vai ouvir 12 não. Pra ouvir 2 sims. Então assim, ele ouviu 12 não. Aí o ciclo de venda é grande,
Pô, Ele você vai tem- ficar semanas Tem que ter uma ouvindo, não. energia, assim, uma inteligência emocional muito grande, né? E aí o treinamento, ele também ajuda nisso. Assim, e treinamento não é levar a pessoa para uma sala, montar um slide e apresentar, não. É no dia a dia também, né? Também é ir Processo para de uma coaching. sala, mas assim, é no dia a dia também. É fazer um follow-up diário, é fazer um acompanhamento, é fazer uma reunião de 10 minutinhos, de 15 minutinhos e fazer o acompanhamento e já dar o direcionamento do que a pessoa tem para fazer. A gente gosta disso. A gente procura ambientes e comunidades que nos apoiem, né? Ninguém gosta de estar num ambiente que você se sente sozinho, né? E faz parte também. Então, contratar e treinar e formar vendedores passa por isso também. Eu até brinco aqui com os nossos gestores que eles têm que ter uma visão de que o colaborador é a mesma coisa que um cliente. Porque você tem que ter uma jornada deles, tem que deixar claro de onde ele tá, para onde ele tá indo. Tem que trabalhar exatamente as sensações dele, as emoções dele, para ele ver que vai ter crescimento. Você tem que criar toda uma experiência para que aquele vendedor continue com você, né? E eu ouvi isso num curso que eu fiz há mais de 10 anos atrás e me marcou. E falando de colaborador, é isso, assim, ó, a gente tem a percepção, a falsa impressão, assim, olha, existe a pessoa júnior, existe a pessoa intermediária, lá um pleno, existe uma pessoa mais sênior, que ela tem mais experiência na área. Porra, vou contratar um sênior aqui para ela resolver o meu problema. Só que existe uma outra visão, que é assim, olha, aquele profissional dentro da minha empresa, ele pode ser, e aí a ilustração que ele deu é assim, ó, ele pode ser um bebê, ele pode ser uma criança, ele pode ser um adulto, pode ser um senhor. Às vezes você pega um sênior e fala assim, eu vou colocar ele aqui porque ele já é um senhor, já é um adulto formado, ele vai me impulsionar. Mas, mesmo trazendo um sênior de mercado, dentro da sua empresa ele vai passar pela fase bebê, criança, adulto e senhor. E ele pode rampar mais rápido, ele pode aprender mais rápido, ele pode agregar know-how mais rapidamente no negócio. Mas ele passa por essa adaptação no seu negócio também. Então, quando você contrata uma pessoa com experiência, você tem a experiência dela que pode ajudar, você tem os vícios dela que pode atrapalhar, e dentro da sua empresa ela precisa se conhecer e se encontrar também. O que você está falando, e caso vocês que estão aí assistindo queiram pesquisar um pouco melhor sobre isso, a gente já falou aqui no podcast sobre isso. Foi legal você trazer isso, porque a gente vê que todo mundo sente as mesmas dores. É legal, né? O conhecimento, qual é o conhecimento útil? Aquele que é validado pelo tempo. Né? Se está aí há muitos anos e continua sendo reproduzido, é porque ele é validado. Né? Essa mensagem é forte o suficiente. A escala de maturidade de Blanchard é como a gente fala isso. E quando a gente está falando de vendedor, às vezes você pega um vendedor que é aquele cara que já vende por indicação, que é o seu corretor de imóveis, e aí você dá lead para ele, que é o canal diferente, e aí ele vai ter que passar por esse mesmo processo. Exatamente, passa por esse mesmo então, processo. Então, às vezes ele é o seu vendedor bom, ele já é o seu vendedor sênior, ele já sabe vender seu produto, mas em outro canal de aquisição ele vai ter que aprender. E por que eu tô falando disso? A gente tava falando, eu e o Marcelo aqui, pô, ele via, eu vendia nas reuniões, o cliente vinha, eu vendia, mas ele vendia em evento. E aí, o gestor tem que olhar para isso. Eu olhei e falei assim, cara, ele vende em evento. Eu vendia para clientes de evento, mas não vendia no evento. E eu falei, o que ele faz? Sentei e fiquei olhando. Ué, precisa aprender. Sim. Treinamento, não é treinamento? Total treinamento. Eu falei assim, irmão, o que você tá fazendo? Ah, é isso. Até porque a gente precisava multiplicar isso dentro do time, né, André? Sim. Então, eu precisava que você precisa, a gente precisa, que todos os vendedores, óbvio que a gente sabe que tem um melhor e um pior, mas na ausência de um, a gente precisa que esse processo seja replicável. Sim. Então, eu fui descrever esse processo, o que você está fazendo e tudo mais, né? E aí, no evento, óbvio, que naquela primeira vez, ele vendeu mais que eu no evento. Numa segunda vez a gente vendeu a mesma coisa, a gente teve uma terceira oportunidade para tirar o tete a tete ali, mas enfim, e eu já tinha clareza na minha cabeça. Eu acho que clareza de processo é uma coisa que a gente estava falando inclusive antes. Emocionalmente eu queria que fosse mais rápido, mas racionalmente tá tudo dentro do esperado, e eu vou quebrar um sino quando eu sair daqui, inclusive. Legal pra caramba essa sensação, mas ter clareza disso. Eu falo assim, eu sou muito otimista. Acho que você já ouviu várias vezes e a gente fala, e ele falando de, por exemplo, pô, venda é quando paga. Eu falo isso. O Pix cai na conta, né? O Pix cai na conta. O cliente fala assim, não, Luan, tá fechado. Tá fechado, bate. Não. Irmão, pingou o Pix, cantou o link de pagamento. Mesmo. É isso, assim. Pô, legal pra caramba essa experiência que você trouxe. E eu ter clareza do processo
e ter clareza do processo e falar de controlar essas emoções, porque o seu vendedor ele fala assim, pô, mas o cliente que chega aqui na loja eu vendo, esses clientes de lead eu não vendo. O problema é o lead. O problema é o lead. Porque a primeira diferença que a pessoa faz, né, na cabeça dela. É muito lógico, né? Pô, se eu vendo para uma pessoa que entra aqui e eu não vendo para a pessoa que vende na internet, o problema é a pessoa que vende na internet, não sou eu, né? Uma das coisas que eu acho que mais tem que conscientizar o cliente é isso, porque muitos deles às vezes vivem na indicação, né? Porra, é muito fácil você vender pro cliente de indicação comparado a um lead, né? Aí você não faz uma venda, né? Você sofre uma venda. Você não fez ela, né? Tirou um pedidinho, né? Você sofreu uma venda. Pedido. O vendedor eventualmente vai tirar um pedido. E é maravilhoso tirar pedido, né? Não, mas é maravilhoso. O lead chega já quente, assistiu todos os vídeos e fala, já quero comprar, não precisa nem falar. Exato, porque a gente conseguiu, isso é legal, tá? A gente tava falando de sofrer uma venda numa loja, às vezes a pessoa passou ali na loja várias vezes e viu aquela jaqueta, eu já tinha visto... A jornada do cliente. Eu já tinha visto em outro lugar, puxa, aqui, no meu bairro, onde eu passo, e ele vai lá e já fala pro vendedor, não, eu quero aquela jaqueta ali, eu só quero aquele tamanho e tá tudo certo. Quando você tá na internet, às vezes a pessoa, 99% dos nossos clientes não conhecia a gente, conhecia a gente da internet, conhecia a gente da internet. Verdade. Então a gente tem que gerar valor para eles no marketing, falar sobre o processo, mostrar que a gente sabe fazer. O lance da oferta, legal, porque você atraiu ali o lead, mas o lead precisa, assim, a base da confiança dele, eu falei com o vendedor aqui no computador, no telefone, etc, etc. Essa parte de criação de conteúdo para geração de autoridade, porque foi o que você falou, Caio. Sofreu uma venda. O vendedor ele não vai sofrer uma venda se você não gerar valor no marketing, nesse caso. Nesse caso. E essa parte de gerar valor com marketing, etc. Como que você lida com isso e como que você faz isso hoje? Então, vamos lá. Gerar valor, na minha opinião, segue aquele conceito de conta bancária. Então, preciso ir dando insights que façam sentido para o cliente, que gerem confiança e credibilidade no que eu faço. Ele tem acesso à informação em todo canto. Então, eu preciso me comunicar de uma forma que eu atraia pessoas parecidas, que pensam parecido. É assim como eu gosto de me posicionar. Então, eu não falo o que o cliente quer ouvir. Eu falo o que eu, de fato, acredito. Também falo o que ele quer ouvir, claro, mas eu falo o que eu acredito que pode fazer sentido para algum negócio. E aí tem pessoas que vão gerar identificação. Eu acho que é isso. Acho que é um processo de identificação. Eu me identifiquei com o que ele falou e o que ele falou faz sentido. Então, eu crio confiança. Seja num conteúdo, seja num vídeo, seja num podcast, ou seja numa reunião. Numa reunião é melhor ainda, porque eu tenho o tempo dele, eu tenho a atenção dele e eu tenho a resposta de forma síncrona. Eu falo, ele responde, eu consigo analisar o rosto dele, se ele está prestando atenção, se ele não está prestando atenção, é ótimo. Mas usando o exemplo da jaqueta que você deu lá na loja, buscar um lead na internet, num processo de prospecção ativa ali dentro da internet, basicamente é eu chegar, abordar a pessoa lá no shopping, explicar para ela que aquilo é uma jaqueta, mostrar quais são os benefícios de ter uma jaqueta num dia de frio, falar de preço, convencer ela a entrar na loja, provar e pagar naquele momento. É mais difícil mesmo. Sim. É mais difícil que aquela pessoa que já tenha consciência do problema. E aí depende do cliente, da empresa, da operação comercial que ele tem, da maturidade comercial que ele tem e da disposição também dele. O processo de convencimento do cliente não funciona para aquele negócio mesmo, não. Você tem que pegar o cliente que já está procurando a jaqueta mesmo. E a gente falou do Aaron Ross, eu lembrei de outra pessoa que tive a oportunidade também de conhecer um pouco do processo dele, que é o método linha reta do Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street, que a gente fala, que eu cito ele também, sou vendedor, né? Então, eventualmente eu estudo mais vendedores que tiveram tanto ou mais sucesso do que eu até agora. E aí ele fala do perfil do cliente. Tem um cliente que ele tem o poder de ação, não é só nível de consciência, tá? Porque eu vou ter o cliente que às vezes ele sabe da dor dele, mas até por conta de coisas que ele ouve, etc. O ciclo da venda é mais demorado com ele, mas ele fechou com você, ele vai pra cima e etc. Ele tem o poder de ação dele, às vezes é menor. Tem o cliente que quer fechar naquela hora, né? Então, assim, eu vou ter esses dois clientes. Que tem um cliente mais resistente a fechar o negócio e um cliente que tá ali, já sabe que tem a dor e bateu ali a emoção, então juntou razão com a emoção e fecha na mesma hora, né? E assim, esse processo que você falou do cliente que demora para fechar, ele faz parte do comercial
E a própria Salesforce encomendou uma pesquisa nos Estados Unidos, eu li recentemente isso aí, então são dados recentes, do ano passado, eles fizeram uma pesquisa, mais de 80% das vendas que ocorrem nos follow-ups, não ocorre na reunião. Então a reunião é um momento onde você tira dúvidas, você gera valor, você gera credibilidade, você gera confiança, você constrói confiança. Mas a gente negligencia a etapa mais importante da venda, que é se relacionar ao longo do tempo com o cliente, porque ele tem a jornada dele, ele tem o tempo dele, ele tem outros fatores que antes de nos contratar ou de contratar qualquer outro serviço, influenciam também. Influenciam. E nem sempre ele está no momento ideal da compra. Eventualmente eu posso dar uma forçada ali na venda e trazer aquele cliente. Mas, idealmente, não é a melhor situação. Você falou com o cliente no dia 11, né? E a folha dele, o fluxo de pagamentos dele é no dia 5. Você vai conseguir fechar com ele só no outro dia 5. Pode acontecer. Ou então ele está estruturando, ele está dependendo de ações externas, ele está trazendo um produto, ele está guardando estoque, ele está guardando o melhor momento financeiro, ele está contratando comercial. Às vezes ele vai te contratar daqui 6 meses. Pode acontecer também. A gente não quer que seja a maior parte dos clientes. Mas esse follow-up, ele faz parte do processo e, segundo essa pesquisa, ele é a parte mais importante do processo. Não é que ele faz parte só. Eu tenho um número disso de uma vivência nossa em relação a isso. Isso é misturando as duas coisas. Tanto o follow-up pós o closer, quanto o follow-up antes do closer, né? O dado que a gente tem é geral disso daí. Mas com a nossa IA, uma coisa que aconteceu foi quando a gente quase dobrou a taxa de venda dela depois que implementou o follow-up. Então toda vez que eu pego um cliente que ele não está fazendo bem o follow-up, não está trabalhando bem o cliente, eu sempre uso esse exemplo. Porque foi simplesmente o fato de eu adicionar uma ferramenta que é o follow-up, que aquilo já dobrou a taxa de conversão, né? E muitas vezes exatamente, o cara tá mudando o lead, tá mudando a campanha, tá mudando coisa e tá desperdiçando lead. E até abrindo espaço isso para uma pergunta, que eu também vou dividir em duas, né? Mas eu queria entender um pouco de evolução do nosso mercado em relação à tecnologia mesmo. Você falou que você já está há 17 anos dentro desse mercado, né? Mudou tudo, 17. Né? Eu queria entender o que você viu que mudou muito nesse mercado e de hoje, assim, o que você vê que está mais mudando? Coisa que o pessoal tem que estar de olho, coisas que estão mudando a forma da gente trabalhar, que estão trazendo novas oportunidades. Como que você vê essas inovações dentro do nosso mercado? Minha visão é que assim, o nosso mercado ele muda e tem mudado muito rápido, né? Então, assim, o que funciona hoje pode não funcionar daqui a 6 meses, em termos de entrega, de tecnologia, etc. Outro ponto que eu vejo é que o cliente ele cada vez tem mais acesso a informações, então ele está cada vez mais educado de como é que as coisas funcionam. Ele pode não ter clareza de como fazer da maneira certa, mas ele tem noção de quais são as ferramentas a serem utilizadas. E, dito isso, a gente tem que usar e abusar dos dados que estão ao nosso favor, porque o que vai diferenciar, na minha opinião, uma agência, uma assessoria bem-sucedida de uma mal-sucedida é a forma como você analisa e interpreta os dados, porque eles estão ali e cada vez estão mais fáceis de serem metrificados. Então, hoje não existe muita dificuldade em você colocar uma campanha no ar. Há 7, 8, 10 anos atrás, o cara te contratava simplesmente para você colocar uma campanha no ar. Agora ele consegue criar sozinho a imagem, ele consegue criar sozinho indicações de copy, ele consegue criar sozinho a segmentação e subir a campanha. Para que ele precisa de você? Para analisar esses dados e entregar os melhores insights para ele, sem ele gastar tempo e energia com isso, porque ele é o dono do negócio, ele tem mais outros afazeres e responsabilidades que não sejam só pensar nisso e executar. Então tá mais fácil a execução. Você precisa de menos profissionais e braços envolvidos para fazer a mesma atividade. Você precisa de menos horas. A gente estava conversando internamente lá na empresa esses dias que assim, antigamente a gente levava meio período para fazer uma landing page para o cliente. Agora a gente leva 10 minutos com a IA. 10 minutos. Meu, assim, daqui a pouco o cliente ele vai saber como fazer. Mas assim, o nível de conhecimento e know-how que eu tenho, experiência, vai fazer a diferença em como o resultado dele vai se comportar em relação a ele fazer do jeito dele. Mostrar isso daí é cada vez mais difícil, certo? Você está falando, você está brigando contra uma IA, contra uma inteligência artificial. Então você vai mostrando os seus resultados e os seus cases de sucesso. Na minha opinião, é isso que eu vejo. Há 10 anos atrás era muito diferente, há 17 anos atrás era muito diferente. O cara me procurava para fazer um site.
O site era, porra, quem tinha um site era muito legal, tava na frente da concorrência. Hoje o cara não quer um site. Ele não quer, porque não precisa mais do site. Em parte dos negócios, não precisa mais. Dependendo. Eu tenho muito cliente que ainda depende de site, normal. Ainda depende muito. Por exemplo, no nicho que a gente atende bastante aqui, que é transportadora. Transportadora é Google, site e etc. O site, uma landing page, alguma coisa ali, né? Mas tem cliente que é 100% Meta, 100% Instagram, ou tem cliente que é 100% TikTok. Que essa é a realidade, né? Hoje a gente vende muito por TikTok, mas falando de inteligência artificial, eu vou falar para você que eu sou de um mundo analógico e ao contrário de você que estava ali fazendo site, etc, eu estava vendendo. Estudei algo que era em livros, né? Então formação em filosofia, etc. Então era muito analógico, zero digital. Vendia, então não trabalhava tanto com inteligência artificial, mas... Daí que vem a parte do louco disciplinado, né? Louco disciplinado. Ele falou isso daí constrói a disciplina mesmo. E aí, moral da história, esse final de semana eu tinha que estruturar um curso, né? Uma mentoria que a gente ia fazer com o cliente, e eu já tinha o que eu queria fazer. Só que aí eu falei assim, poxa, tem que separar módulo, aula, blá, 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 blá. Eu sabia o que tinha que fazer, mas, poxa, tinha que passar aquilo. E eu treinei a inteligência artificial, eu dei o livro, a técnica, o produto, eu treinei a inteligência artificial, o trabalho, e eu fiquei maluco. Assim, ó, realmente eu fiquei maluco. Foi a primeira vez, assim, foi igual parir um filho mesmo, né? A emoção. Eu até liguei pra ele e falei, eu vou usar o domingo pra isso. 9h30 da manhã tava pronto. Assim, eu acordei de manhã. É rápido, né, fazer as coisas. É muito rápido, e ela aprendeu, porque a gente tem um chat GPT, eu tenho pro comercial, então eu já fiz playbook pra gente assim, cadência de follow é assim, eu falo pra ele do meu processo, do meu produto, da minha oferta e etc, e ele vem trazendo isso pra mim, então eu fiz um curso, a cadência, playbook, etc, tudo que tinha que ser feito, porque eu já tinha os dados, porque óbvio, eu já tinha os dados. Agora, qual que tá a grande sacada, assim, na minha opinião, do nosso mercado, e o que vai diferenciar cada vez mais os profissionais? É assim, ó, acesso à informação todo mundo tem. A pessoa pergunta lá no chat GPT ou em qualquer outra inteligência artificial, ele vai dar. Só que ele vai dar e você precisa interpretar aquilo e colocar a sua visão sobre aquilo. Então, assim, você precisa deixar de ser superficialista. Hoje eu li uma palavra no e-mail marketing falando assim que o mundo da inteligência artificial fez um monte de inteligência artificialista. E é verdade mesmo. Porque você pede alguma recomendação, ela te dá. Mas ela te dá do jeito da inteligência artificial. Como é que você coloca a vida naquilo ali? Ainda estamos aqui, nesse ponto. Talvez chegue um dia que ela coloque vida. Hoje, quando você mexe muito, você pega esses detalhezinhos, né? Tem um feeling você olha e você fala, isso tem cara de inteligência artificial. Isso não tem cara de um especialista falando. E olha que loucura isso, né? Então, assim, mas as pessoas nem sempre têm essa clareza da diferenciação. E aí o que vai diferenciar nosso mercado é quem analisa esses dados da melhor maneira e tira os maiores insights para aplicar isso, né? Total. É pior que você brincou com a landing page, mas quando você chegou, eu tava literalmente terminando de subir uma landing page feita por IA. Porque eu tenho um perfil, eu gosto de ser muito executor, né? Eu acho que não adianta você ter 10 milhões de ideias e você não executar. Concordo. Então é uma coisa que ativamente, é uma qualidade que ativamente eu mantenho ela, né? Eu acho que é uma coisa que não vem de você, eu acho que você tem que constantemente todo dia fazer. Então tem muita coisa que eu nem jogo por dia. Puta, até eu escrever, eu vou mandar pro cara do site e tal. Eu falei, quer saber? Deixa aqui. Já peguei. Cara, foi tipo exatamente uns 15 minutos. Quando você chegou, eu tava mostrando pro acabei de subir ela. Só falta a gente gravar a VSL ali, que a gente vai subir e colocar. E até para gestor de tráfego, eu tô falando pro gestor de tráfego, não é para todo mundo, né? O ano passado a gente colocou meta para design, aprender IA, copywriter, aprender IA, e esse ano começou a ter outras áreas, tipo editor de vídeo. Cara, editor de vídeo tem que saber mexer com IA. Tem que estar aprendendo isso, porque agora as tecnologias estão evoluindo muito. E pro gestor de tráfego eu tô falando, vocês estão ligados que a profissão de vocês vai morrer, né? Porque o pessoal fala bastante de design, sempre falou muito, de copyright falou muito, mas gestor de tráfego eu não vejo tantas pessoas falando. Eu falei, sabe que o objetivo do Meta é acabar com a profissão de vocês. Porque é uma barreira de entrada você ter que ter uma pessoa. Pro Meta é bem melhor se o empresário poder fazer assim, clicou um botão, subiu a campanha e tá tudo certo, criativo, rodando e tudo mais. E aí o que eu passo pra ele, a única coisa que vai sobreviver é quem for estrategista. É quem conseguir analisar aquilo e trazer insights e poder implementar coisas novas e trazer um olhar estratégico. Porque clicar botão, você vai morrer rápido. Clicar botão vai morrer rápido, aí o Meta vai lá e vai pegar o nicho lá, você tá falando de imobiliária lá, e ele vai colocar a inteligência dele, vai segmentar e vai entregar aquilo para um corretor e para mais 1 milhão que tá ali. Do seu lado. O que vai diferenciar o cara comprar de você ou comprar da outra imobiliária? O outro projeto vai ser o seu grau de diferenciação como pessoa, como analista, como estrategista daquela situação.
porque executar por executar, qualquer um vai poder executar. Total. Né? E cada vez mais fácil, né? Por exemplo, uma coisa que a gente compara com a nossa empresa de IA, a gente fala, ó, aqui são desenvolvedores, engenheiros de dados, engenheiros de prompt, é tudo código e tudo mais. E tem gente que mexe com N2N. Você consegue fazer um monte de coisa, mas você não vai ter um nível de especialista no cara do código. Mas agora facilitou ainda mais. É uma plataforma que eu tô testando, fica de recomendação quem quiser testar. Se der errado, eu tô testando também. Então não tô recomendando, tô falando. Não tá validado. Não tá validado ainda. Mas vai no próximo programa e pergunta a resposta pra ele pra ver se tá bom. Que é String Alpha. Ela é como se fosse um N8N, só que você pede por inteligência artificial. Cara, eu achei bizarro. Porque primeiro que eu tô automatizando já a parte de relatórios com eles, né? Então uma coisa já tava meio automatizada, mas faltava umas coisinhas ali que ainda o pessoal tinha que fazer, então eu tô automatizando isso. Mas é o mais bizarro que eu peguei e falei assim, quer saber, deixa eu tentar automatizar alguma coisa mais legal. Eu falei assim, se eu criar uma página do Instagram, sabe aquelas páginas de vídeo de entrevista? Totalmente automatizada. Todo dia vai sair 2 vídeos e não vou fazer nada. E aí eu peguei e joguei pra ela. Cara, ela vai criando todos os passos. Ela criou pra mim o passo de criar a cópia com o ChatGPT, o passo de transformar aquele em prompt pra jogar no VO3, a conexão com o VO3, a parte de API do Meta, e o bizarro é que ela vai perguntando. Então ela te dá primeiro um resumo. É isso que você quer? Eu falo, é isso mesmo. Ela fala, beleza, eu vou criando aqui. Aí você vê só ela codando do lado assim, e ela fala assim, eu preciso do token de acesso de tal. Aí você digita o token de acesso. Ele, obrigado, eu vou testar. Aí ela testa. Ela fala assim, ó, encontrei um erro que eu acho que é tal coisa. Eu vou corrigir aqui. Você vê ela codando. Ela, ó, deu certo isso aqui, agora eu vou precisar do token de acesso do VO3. E ela pede, cara, o que eu tô. É bizarro essa evolução. Tipo, antigamente uma coisa que precisava de uma capacidade técnica gigante, e um idiota vai lá e coloca ali o que quer. Você falou assim de dado, eu achei engraçado, porque a gente faz SDR, a gente faz vendedores, a gente trabalha com isso. A gente faz para um cliente há 2, 3 meses atrás que a gente entregou, e o que a gente está entregando agora já tá muito melhor. Assim, muito melhor. Aí você fala de dados, óbvio, dados é outra coisa, leva tempo, mas foi engraçado que ele falou assim, pô, são dados até atuais, são dados do ano passado. Sim, para dados é um tempo, só que aí ele falou assim, é atual, e assim, a parte do dados, legal, é isso mesmo, dados precisam de tempo, foi o que eu falei, conhecimento precisa do tempo para ser validado, mas falar que algo do ano passado hoje é atual, e eu tô falando isso no mundo da IA, não tô falando para os dados de follow-up, eu 100% concordo com você, a inteligência artificial do mês passado, ela é o homem das cavernas. Muda muito rápido. Muda muito rápido, demorou anos pra gente ter, por exemplo, a máquina a vapor. Aí demorou anos pra gente ter energia elétrica. Aí demorou anos pra gente ter computador. Demorou anos pra gente ter internet. Esses ciclos vão cada vez diminuindo. Se você pegar até a evolução da internet, você vê lá que em 2001 ela começa a crescer e tal, e vai. Mas você tem um ponto de ruptura que é quando vira exponencial. E na IA a gente tá entrando nisso, né? Então, assim, hoje em dia eu nem consigo chutar o que vai acontecer em 5 anos. Eu acho que é inviável. E um ano já é muito, né? O Johnny mesmo, ele fala que ele programa em IA, as coisas que mudam em um ano, tanto é que quando eu vou pesquisar algo no YouTube de IA, uma das primeiras coisas que eu faço é jogar por tempo. É uma das poucas coisas que eu pesquiso que eu jogo primeiro por tempo do que deixar as pesquisas padrão. Porque eu não quero saber o que o cara tá falando há 3 meses atrás. Eu quero saber o que o cara tá falando ontem, anteontem. Concordo com você. E aí entra assim, por exemplo, o uso da IA no nosso mercado aqui. Por exemplo, lá a gente trabalha com geração de lead para alimentar time comercial. Basicamente é isso. Então assim, eu vou colocar inteligência, seja artificial ou humana, para desenvolver uma boa campanha, desenvolver uma boa copy, bons criativos, boas landing pages, otimizar público, analisar os dados, ver o que a gente pode melhorar. Ok. Joga para a equipe comercial, qual que é a primeira etapa? Eu tenho que apresentar para o lead, tenho que pré-qualificar ele comercialmente, falando. A IA tem feito isso muito bem. Tem feito isso muito bem. A gente roda lá tecnologia, a gente lançou a Mavi recentemente lá, a gente coloca para os clientes, ela executa o fluxo, ela executa o follow-up, ela grava áudio, ela interpreta áudio. Tem um cliente nosso que ele mostrou uma situação que ele falou, é uma marcenaria, né? Uma marcenaria de alto padrão. Ele falou assim, o meu cliente me mandou o vídeo desse painel aqui e ele estava falando no vídeo, olha, eu queria algo assim. A inteligência artificial assistiu, interpretou, falou, não, já sei do que você está falando, tem esse modelo e aquele modelo também. Quer falar agora? Conecta a ligação do vendedor com o cliente, coloca os dois na linha e deixa eles conversarem. Isso não é legal pra caramba pra performance comercial? E aí, qual você tem dia ruim, né? Que nem a gente tava falando de pessoas, tem o dia ruim. Né? Não tem dia ruim, não tem horário ruim, não tem problemas. Assim, é legal essa etapa. Colocou o vendedor pra ele brilhar no que ele faz de melhor.
de uma forma qualificada, colocou uma oportunidade real na frente dele. Muito legal isso daqui, entendeu? E a gente tava falando, como 100% é óbvio que a gente tem SDRs pré-qualificadores, né? Qualificadores muito bons, não é muito bons assim, que a gente fala, pô, tem como comparar com IA, mas se você tem um time de 10, a IA já é melhor. Certeza. Por quê? Porque nesse time de 10 qualificadores, vai ter um no dia bom, vão ter dias bons e vão ter dias ruins. Tem um cara que ele é muito bom, mas ele não acompanha os dados, ele não alimenta o CRM, etc. Quando você pega a média, a IA já é muito melhor, porque ela faz o follow-up, ela alimenta os dados, ela responde na hora, que são fatores que mudam tudo. Então a gente tem a campanha, quais dados que a gente acha importante. Quando a gente está falando de receita previsível, o cliente falou que você responder na hora. Primeira coisa. Não é daqui 15 minutos. Não, na hora. Se quer uma ligação, quer falar comigo na hora, inclusive a gente... É uma experiência que a gente teve, por exemplo, de call page, do site, da Make, que saíam vendas quando o pré-qualificador, o qualificador, SDR, etc., o cliente ligava, ele falava na hora e já tinha uma reunião naquela hora. Porque se a reunião fosse no outro dia, a conversão já era totalmente outra. Já era diferente. Então, quem não tem clareza do processo comercial e não tem essa vivência, ele acha que não, né? Ele fala, não, tudo bem eu responder à tarde o cliente que se cadastrou de manhã. Não tá. Pro lead de internet não tá, porque ele, com a mesma facilidade que ele te encontrou, que ele tropeçou no seu anúncio, ele encontrou mais outros 10. Até porque quando ele clicou no seu, outros vão achar ele até mais fácil. Né? Exatamente. Então, assim, ó, você não tá disputando com uma empresa, você tá disputando com o Brasil inteiro. É difícil pra caramba, tá cada vez mais difícil. E é assim, é isso aí mesmo, esse é o jogo. E é nichos que não... Pode falar. E é uma coisa que a gente vê na internet, pô, agora eu posso ter mais clientes? Sim. Você tem todos os 200 milhões de brasileiros agora pra você, depende do seu produto, óbvio, é homem, é mulher, atende que tipo de público, mas você tá no Brasil inteiro, mas ao mesmo tempo você tá concorrendo com o Brasil inteiro. Então, assim, difícil, pô, lá no seu bairro, às vezes você é a única agência, mas no Brasil com certeza não é. Né? Aí no seu bairro você é o único pintor, no Brasil inteiro não é. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que você tem mais acesso aos clientes, você também está concorrendo com pessoas que estão, às vezes, em degraus muito mais altos que você. Então, por isso que é muito importante você ter uma assessoria, ter uma empresa, seja a Make, seja a Pump, que consiga te posicionar para você conseguir competir com essas pessoas. Porque é óbvio, a inteligência artificial hoje, o Meta decretou mesmo, ele falou, Mark Zuckerberg falou, eu não quero. O dinheiro que as pessoas pagam na agência, ele bota aqui no Meta. E é óbvio, é isso que ele quer. Mas o que uma assessoria profissional hoje vai fazer? Se está todo mundo fazendo isso, uma assessoria profissional vai conseguir te posicionar, mostrar seus diferenciais, trazer estratégias que funcionam, entender o seu processo comercial, porque isso o Meta nunca vai fazer, tá? Pelo menos ainda não, ele não vai implementar esse processo dentro do seu comercial, entender como é que funciona o seu fluxo, sua venda, etc, para trazer esse processo para os seus vendedores, que só vendiam por indicação, só vendia quem chegava na loja. Então, é óbvio que você ainda precisa de uma assessoria para isso, tá? E não importa aí muito, pô, qual canal que eu vou utilizar. Não, a assessoria vai direcionar você, né? Porque o Mark Zuckerberg quer o seu dinheiro e não quer deixar a agência. Mas será que é o Meta que vai te trazer vendas? Isso é muito importante também, né? Sim. Pô, sem dúvida nenhuma. Você escolheu o canal certo, pro produto certo, pro modelo de operação comercial certo. Você estava falando que o Meta está simplificando a subir anúncios, né? Tá matando o papel da agência ou do gestor de tráfego, e tá mesmo. Principalmente da grande maioria que não são gestores, não são gestores por si só, né? Eles são pessoas iniciantes que estão fazendo. Então, iniciante por iniciante, porra, confia na inteligência artificial do sistema e deixa ele executar por você. Muito, muito melhor, muito mais seguro. Há 7 anos atrás, a gente vendia, por exemplo, na Make, um setup, uma implantação que o cara tinha que pagar porque tinha uma série de profissionais envolvidos. Hoje eu dou de graça para ele, eu falo, você só investe em mídia, não precisa pagar nada para mim, tá bom? Eu vou te vender outras coisas aqui, aí eu vou te ofertar uma assessoria comercial, eu vou te ofertar uma inteligência artificial, eu vou te ofertar um posicionamento na internet de uma forma diferente, vou te ofertar outras coisas, mas assim, o tráfego por si só, coloca anúncio, não te cobra nada. Não te cobra nada, coloca aí e ainda te entrego pessoa que pode executar por você, tá? Você não precisa mandar a arte pronta, né? A gente faz. Você não precisa mandar a página pronta, não, a gente faz. Por quê? Porque isso por si só já não tem o mesmo valor agregado que tinha antes. Não tem. O que faz a diferenciação é
a parte humana do processo, não é apertar o botão mais não. A régua vai subindo, acho, no Vai mercado, subindo. né? Antigamente, exatamente, você fazia tráfego pago, você era diferencial. Exatamente. Porque até era tudo mais barato, então, pô, qualquer coisinha que você fazia ali já dava um resultado. Hoje em dia é muito competitivo. Hoje em dia você tem que ter um refino de estratégia, uma qualificação das pessoas. Exatamente. E aí eu acho que o porquê também muito empresário não consegue fazer sozinho, né? Porque antigamente, às vezes, ele colocava um anúnciozinho lá no Google e já começava a torar de lead, já vinha gente querendo comprar, funcionava. Hoje em dia não, porque tem um monte de concorrente melhor do que ele no mercado. Exatamente. Né? E com a equipe mais capacitada. E eu acho uma coisa interessante também que aí vai, eu acho também nessa parte de qualificação, que entra a IA, né? Porque eu acho que da mesma forma que hoje você só fazer tráfego, ser uma pessoa qualificada, você tá pra trás, você também não usar IA, você também tá ficando pra trás. Eu também acho. Porque, por exemplo, o empresário, teoricamente, antigamente era normal, pô, você tem uma empresa que atua com empresários, você só atender horário comercial. Mas se você pensar na lógica, não faz sentido. Qual que é o horário comercial que ele não consegue atender o empresário? É no horário comercial. É a hora que ele tá trabalhando, é a hora que ele tá fazendo as coisas. Então, onde você vai pegar ele é o quê? É 1h da manhã, na hora que ele chegou em casa, cansado, e falou, nossa, deixa eu mexer um pouco aqui no Instagram pra me destravar. E aí você vai tentar ligar pra esse cara amanhã, 9h. Você vai conseguir falar com ele? Não. Não vai. Não vai Não conseguir vai. falar com ele. Não vai. E isso... O lead é desqualificado? Não. Não é. Muito Não qualificado. Não Muito é, você só tá abordando no horário errado. Sim, total. Cara, eu acho que a gente tá dentro do horário. Eu vou falar pra você que há alguns anos atrás eu falei pra você, pô, eu quero aprender com você. E isso não muda. Eu acho que isso é o tipo de pessoa que a gente traz aqui pra vocês. São pessoas que, pô, eu aprendi e vim aprendendo muitos anos. A gente ficou 5 minutos sem se falar. Sim. E ele já veio e trouxe muita coisa pra gente. A inteligência artificial, do trabalho dele, etc. Andrei, eu quero agradecer você aqui. Foi muito bom ter você. Eu acho que foi melhor pra gente, aula de graça. Essa daí foi de graça. Mas fala para as pessoas como que elas te encontram nas redes sociais, onde que elas encontram a Make, como é que faz para conhecer esse trabalho de vocês. @Make Acelerador de Vendas no Instagram, ou digita lá Make Vendas, você vai encontrar. Nós somos a maior plataforma de marketing digital hoje da América Latina. Tem vários serviços agregados, se você quiser conhecer lá dentro, fazer os anúncios, mas principalmente acompanhar seu processo comercial, acompanhar as conversões, as métricas de conversões e alavancar suas vendas, pode contar com a gente, com um time lá nosso que é muito bom no que faz, inclusive. Top demais. Fechou? Pô, muito obrigado, Andrei. Eu acho que realmente o papo aqui valeu muito a pena. A gente falou sobre muitas coisas que, porra, eu amo pra caralho, então também eu sou suspeito pra falar. É verdade. Você falou de Falar de coisa que a gente gosta, falar de pô. coisa que a gente gosta é Entendeu? fácil, né? Se deixasse, a gente ia falar um monte. E pra você, eu acho que esse podcast aí, você quer vender, ele foi sensacional pra vocês. Então já se inscreve aqui embaixo, curte e bora que bora vender mais. Bora, Tamo junto, bora. valeu! Valeu!